Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos, com grande alegria em nosso coração, nos encontramos novamente nesse nosso sexto encontro, aonde estamos meditando, aonde estamos refletindo sobre o doutorado de Santa Teresa. Ao mesmo tempo celebrando, dando graças a Deus pelos 50 anos de Teresa, Santa Teresa de Jesus, doutora da Igreja. Talvez você está me escutando aqui falando várias vezes o nome Teresa. Conforme a gente vai lendo, conforme a gente vai se aproximando, a gente vai criando uma proximidade, uma intimidade, uma liberdade que acabo chamando Santa Teresa, a grande doutora da Igreja, algumas vezes de Teresa. Mas não se preocupe com isso. É a mesma Santa Teresa, a Santa Teresa de Jesus, a Santa Teresa de Ávila, a doutora da Igreja, a mística abulense, que vem do nome da sua cidade de Ávila. Os que moram em Ávila são chamados de abulenses. É a mesma santa, pela qual os espanhóis a chamam também de La Santa, ou seja, essa grande santa como que a maior de todas as santas da Espanha, no sentido de deixar um legado substancioso à Igreja através das suas experiências. Bom, mas vamos lá. Vamos continuar refletindo, vamos continuar meditando, vamos continuar saboreando aquilo que é a experiência teresiana de Deus. E hoje nós vamos falar do Evangelho de Teresa de Jesus, de Santa Teresa de Jesus. Novidade e universalidade. O Evangelho por quê? Porque Teresa também traz uma boa notícia. É um novo evangelho, é um evangelho diferente? Não. É uma experiência pessoal, é uma boa notícia que está na grande boa notícia daquilo e daquelas mensagens que Jesus anunciou através das suas pregações, dos seus discursos, dos seus encontros narrados pelos evangelistas, e que Teresa faz uma experiência pessoal também com esse mesmo Cristo. Se Teresa de Almada, como ela é chamada também pelo nome familiar, estivesse vivendo neste tempo, ou seja, fosse contemporânea a nós, e fosse uma adolescente, penso eu particularmente, que ela seria uma das grandes assíduas devoradoras da literatura mundial, pois habita em Teresa o desejo de conhecer o ser humano, conhecer novas línguas, culturas, comportamentos, assim como seria uma visceral leitora e frequentadora de bibliotecas e livrarias, no intuito de encontrar não apenas o último livro lançado, escrito por um bom escritor, secular ou religioso, mas buscando neles substância que alimentasse a sua humanidade e espiritualidade. Dimensões que em Teresa encontram absoluta conexão. Entretanto, no seu tempo, sabemos que as possibilidades da mulher ter acesso a livros eram bem escassas. Os contos de cavalarias eram os meios mais comuns em que os pais possibilitavam a aprendizagem da escrita às suas filhas, com exceção de famílias onde, entre parentes, se ensinava principalmente às mulheres. Contudo, algumas, com uma capacidade autodidata, tinham mais facilidade de avançar no conhecimento das letras e ter acesso a bons livros. Contudo, tudo isso sobre uma vigilância estrita da família. Outros lugares possíveis eram os colégios religiosos femininos,
onde se viabilizava o acesso às letras, e muitos destes eram como que uma antessala para a entrada na vida conventual. Foi neste contexto de vigilância em que lhes são retirados os livros, onde o único apoio de Teresa será o seu livro vivo, Jesus Cristo. As aparições, revelações, locuções interiores foram para Teresa o modo como Jesus manteve esta proximidade. Através dessas autocomunicações de si e de seus propósitos ao coração de Santa Teresa de Jesus. Santa Teresa então tem algumas vias de acesso à literatura. Mesmo no seu ambiente familiar, ela aprendia ali com a sua mãe alguns rudimentos de leitura, depois compartilhava livros com o seu tio também, pessoas da família que trocavam ali ideias, experiências e um ajudava o outro a aprender a ler. E Santa Teresa desenvolve um gosto pela literatura de cavalaria. Diz ela que não via a hora sempre de encontrar um novo livro para ler a respeito da cavalaria, daqueles romances de cavalaria. E é assim justamente que eu vejo Teresa particularmente, uma assídua leitora, uma devoradora de livros, aquilo que acrescenta a sua humanidade, aquilo que lhe ajuda a crescer na sua espiritualidade. Teresa justamente se interessa em ler e se aproximar desses escritos. Porém, é tirado de Teresa a oportunidade de ler em um determinado momento da sua vida. E ela percebe então que o seu único livro será o Cristo vivo. Será o Cristo no qual ela encontra-se com Ele na oração. E passa então a colocar Jesus como centro da sua atenção. E nele ela acaba encontrando tudo o que ela deve saber a respeito do ser humano. Diz ela que Jesus lhe ensinava, Jesus lhe mostrava, Jesus lhe motivava a compreender tudo aquilo que era necessário para a sua vida e para a sua missão. O amor de Teresa aos livros a levou posteriormente ao amor ao ministério dos letrados da Igreja. Após um primeiro momento de descoberta da beleza da vida espiritual através dos livros e da oração de recolhimento, que foram para a santa como que grandes descobertas de sua vida, vem novamente o retorno aos livros depois de um período de suspeita e purificação interior, aonde essa retomada será uma grande alavanca para Teresa, para poder assim ascender como uma escritora espiritual. O magistério humilde dos teólogos de buscar instruir as almas através do conhecimento adquirido dos mistérios da fé cristã, através dos estudos, será um fator de mediação entre Teresa e a doutrina da Igreja. Esta mediação foi importante para o discernimento de todo o conhecimento infuso que o Espírito Santo estava comunicando a Teresa. É bonito ver em Teresa que ela não tem medo, ela não se preocupa em confrontar as suas experiências pessoais com o discernimento de um teólogo, de um biblista, de um canonista, de alguém que conhece a teologia dogmática da Igreja, de alguém que conhece a teologia sacramental, a teologia bíblica. Muito pelo contrário, ela acabava como que interiorizando, internalizando tantos ensinamentos, tantas partilhas, tanto conhecimento adquirido desses homens aos quais ela consultava. E ao mesmo tempo a sua experiência também comunicava a eles uma nova percepção daquilo que eles sabiam. Ou seja, Teresa não tinha medo de confrontar a sua experiência. Muito pelo contrário, ela se sentia segura quando eles mesmos confirmavam as suas experiências com Deus.
ou quando eles, usando da liberdade, da amizade, do conhecimento, da proximidade que tinham com Teresa, corrigiam alguns aspectos, melhoravam alguns aspectos, até mesmo alguns pontos daquilo que ela escrevia, orientando, mostrando, indicando como ela poderia melhor aperfeiçoá-los e melhor apresentá-los de modo que não desse margem a tantas outras intuições ou percepções de pessoas que não conheciam também diretamente a sua própria pessoa. Então Teresa vê no magistério dos teólogos um meio de submeter a sua experiência ao discernimento da Igreja. E se, ao submeter a sua experiência ao discernimento da Igreja, essa o reconhece, de fato se torna um caminho seguro para Teresa. E Teresa está certa de que aquela experiência que ela faz de Deus é um caminho seguro. Teresa reconhece então desta maneira, desta forma, que a Igreja é o ambiente hermenêutico de interpretação mais adequada para confrontar, discernir e compartilhar a sua experiência. O discernimento através desta experiência com a comunidade de fé que é a Igreja e a verificação no testemunho dos santos e dos doutores sobre a sua autenticidade, assim como a novidade daquilo que Deus está realizando através de sua vida, é um ponto seguro para não escorregar em um idealismo espiritual e alumbrado, sem raízes profundas na fé comum da Igreja. Teresa não tem um intuito nenhum de trazer algo que seja absolutamente novo. Teresa quer compartilhar a sua experiência. Ela sabe que a sua experiência a ajuda a melhor caminhar na sua fé. E ela quer compartilhar a sua experiência. E ela tem essa docilidade, essa simplicidade de expor o que ela pensa, de tornar público o que ela vive na sua relação com Deus. Santa Teresa de Jesus não buscou nestes doutores somente um conhecimento intelectual, mas a santa acabou por ganhá-los mais para Cristo. Como é o caso de São João da Cruz, que ao encontrar Santa Teresa de Jesus em Medina del Campo, se entusiasma de tal modo que a única coisa que deseja após o desafio feito à sua pessoa para que fizesse parte do primeiro grupo fundacional do ramo masculino era que não tardasse muito. Tal era o arrebatamento das conversas com a santa, que de tão incendiada estava no amor de Deus, arrastava e atraía a vontade de toda pessoa que se sentia atraída a entrar na órbita deste novo empreendimento teresiano. Entre os doutos e Santa Teresa estabelecia-se uma amizade que era enriquecida com as explicações teológicas e as experiências espirituais da santa. Eles se sentiam instruídos pela clareza como Teresa, de modo testemunhal, descrevia suas experiências espirituais e os desafiava a fazer tais experiências. Deste modo, neste sacrum commercium, nessa sagrada troca, nasciam belas amizades e uma rede de proteção em volta de Teresa que a possibilitava estar próxima a pessoas que continuamente se desenganam mutuamente, através de juízos sábios e abalizados de uns para com os outros. Era o pequeno grupo de Teresa. Teresa sempre se acercava, Teresa criava uma rede de amizades, onde dizia ela que muito ajudava porque eles se desenganavam mutuamente. Ou seja, escutando o outro, lendo a experiência do outro, percebendo a experiência do outro, eles eram capazes de intervir uns com relação ao outro, através de opiniões, de juízos, de discernimentos, para não permitir que um ou outro entrasse num caminho que nada possibilitasse ou que nada favorecesse
a vivência da própria fé cristã. Maravilhoso ver isso, essa rede de proteção. Santa Teresa não buscava com suas amizades, com seus confessores e diretores espirituais, apenas pessoas que a bajulassem. Ela buscava pessoas que ajudassem a confrontar, a buscar discernir a sua experiência, se vinha realmente de Deus, se era fruto de uma moção maligna ou simplesmente uma moção da sua própria natureza, da sua própria imaginação. Santa Teresa queria realmente discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Por isso essa rede de proteção, esses grupos aos quais Teresa formava em torno de si, não para se autopromover, mas para melhor ter o suporte teológico, o suporte de discernimento necessário para viver de maneira mais salutar e mais saudável as suas experiências com Deus. O doutorado de Santa Teresa encontra-se dentro dos grandes prodígios e milagres invocados por São João XXIII, sobre a Igreja no princípio do Concílio Vaticano II. Santa Teresa de Jesus e o seu doutorado são um prodígio sobre a Igreja, e o seu testemunho atua à semelhança de um satélite sobre a Igreja que possibilita uma sintonia universal com as novas páginas da história que estão sendo escritas pelo Espírito Santo em nossos dias. Quando o Papa Paulo VI pensa em constituir Teresa como doutora da Igreja, ele está tentando resolver e engrenar uma profunda renovação espiritual e universal na Igreja, que não se pauta somente sobre uma renovação pastoral e missional, mas ele está trazendo uma verdade a um novo contexto da fé, a verdade de que sem a mística é impossível renovar qualquer coisa no interior da Igreja, e muito menos no mundo, demonstrando deste modo que a mística é a alma de toda ação pastoral, missionária da Igreja, lançando desta forma as primeiras sementes daquilo que viria a ser chamada por São João Paulo II a nova evangelização. O doutorado de Santa Teresa opera como uma ponte de uma proposta de renovação espiritual da Igreja. Desta forma, podemos afirmar que o Concílio Vaticano II não foi apenas um concílio pastoral, mas um concílio espiritual também, pois a Igreja se preocupa não apenas em comunicar os tesouros da fé nos tempos atuais, mas no modo de fazê-lo, ou seja, mesmo que existam novos métodos e novas estruturas, é indispensável que os novos evangelizadores sejam revestidos de um novo ardor, sendo renovados por uma profunda vivência mística dos mistérios da fé, saindo da casca dos que se conhecem para a profundidade do que se experiencia com autenticidade. Neste sentido, desejamos e afirmamos que Santa Teresa possui vida longa na história da Igreja, uma vez que a sua mística, rompendo os muros visíveis do Carmelo, se derrama como uma cascata de águas caudalosas e poderosas sobre a Igreja e no mundo, trazendo sempre novos caminhos de renovação e avivamento da fé. Termino narrando um testemunho de Isabel da Cruz, para ilustrar que os escritos de Santa Teresa são brasas sobre papéis. Ouvi dizer, diz esta consagrada, ouvi dizer que o padre Frei Pedro de Yangas, da Ordem de São Domingo, disse a uma priora das Carmelitas Descalças que quando queria recolher-se e preparar-se para rezar a missa, que logo tomava o braseiro, que era o livro da vida de Santa Teresa de Jesus, e se aquecia nele.
Que maravilhoso testemunho, e termino com esse testemunho. Um padre dominicano que relata uma irmã, relata uma consagrada, uma monja, que quando queria se aquecer, quando queria preparar-se bem para rezar a missa, tomava o braseiro, que é o livro da vida de Santa Teresa. Você sabe que um braseiro, antigamente, na Idade Média, no tempo de Santa Teresa, era como que uma bacia cheia de brasas, aonde se colocava no centro da sala e as pessoas se aproximavam para se aquecer nas casas. Isso era o chamado braseiro, para se aquecer, para ficar a casa também aquecida, os pés aquecidos, as mãos aquecidas. E ele dizia que para aquecer o seu coração, para se aquecer na fé, para esquentar o seu coração, para que melhor ele se preparasse para a Santa Missa, ele lia um trecho do livro da vida e se aquecia nele. Que maravilhoso ver essa experiência deste frade, deste padre dominicano que tinha no livro de Santa Teresa, no livro da vida, um caminho extraordinário, um meio extraordinário de bem se preparar para celebrar os mistérios da fé, para celebrar a Santa Missa. Por isso, os livros de Santa Teresa são de fato um braseiro. Quem deles se aproxima com abertura de coração, com sinceridade de vida, com desejo de conversão, não tem como não se aquecer, não tem como não viver de modo mais frutuoso a sua própria fé. Como diz Frei Luís de León, parecem evangelho, parecem uma nova boa notícia, e o são, porque fazem eco do grande evangelho de Nosso Senhor, que sempre é capaz, as narrativas dos evangelistas, de aquecer os nossos corações. Que a mística Teresa de Jesus, que os seus escritos continuem despertando em nós o desejo de nos aquecermos em meio às coisas do alto, às coisas de Deus. E que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.